Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, seu ministério. Chame que eu vos falo, o pastor Sérgio Santos, com o seu nosso canal A Luz das Escrituras. Estamos aqui de volta para trazer a você mais uma palavra de Deus, e desta feita com o seu nosso curso avançado em teologia pelo IBADEP. E a disciplina que estaremos abordando hoje é Teologia Sistemática 3. E o tema que nós estaremos abordando dentro dessa disciplina Teologia Sistemática 3, a doutrina sistematizada, é pneumatologia, ok? Esse é o primeiro capítulo da nossa disciplina Teologia Sistemática. E, a princípio, o que é uma teologia sistemática? A gente pode definir, dentro de muitos outros significados, é um conjunto, dizer que é um conjunto de doutrinas bíblicas sistematizadas. Ou seja, os reformadores identificaram, etimologicamente, deram a essa palavra teologia sistemática aos dogmas doutrinários, ou seja, é um conjunto de doutrinas bíblicas, como por exemplo, cristologia, teontologia, que é o estudo a respeito acerca de Deus, a hermatiologia, a doutrina do pecado, e muitas outras doutrinas. A teologia sistemática, ela traz consigo entre 9 a 10 doutrinas bíblicas, sistematizadamente falando. Então, é um conjunto de doutrinas bíblicas onde se é ampliado a sua revelação. A teologia sistemática, ela não muda, né? Ela não altera a doutrina, né? Por exemplo, bibliologia, que é uma doutrina estudada pela teologia sistemática, uma doutrina bíblica estudada pela teologia sistemática. Então, a teologia sistemática, ela não altera a doutrina bíblica, que chamamos bibliologia, né? Termo teológico para estudo da Bíblia, estudo das Escrituras. Então, não altera nada, ela amplia a sua revelação. E amplia de que forma? Diferente da teologia bíblica. Então, a diferença que existe entre a teologia sistemática e a teologia bíblica é que a teologia sistemática, ela vai se limitar ao contexto geográfico em que o texto está narrando aquela situação, não é? Por exemplo, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, quando a gente vai trabalhar essa epístola, a gente vai trabalhar o seu contexto histórico, né? O seu contexto histórico geográfico apenas dentro daquela realidade em que a epístola está sendo aplicada, em que a carta está sendo enviada, ok? No contexto, né, da igreja que está em Gálatas. Já fazendo uma teologia sistemática, ela vai se ampliar, ela vai ampliar os textos sagrados que estão ligados e voltados para uma única igreja, que é a igreja aos Gálatas, e se estender de forma contextualizada, ou seja, vai trazer panos de fundo para vários tipos de compreensão bíblica, né? Nós poderemos pegar algum texto, usando a teologia sistemática, algum texto
que Paulo está usando para a igreja aos Gálatas e transferir esse texto para qualquer uma outra realidade da vida cristã. Isso com base na teologia sistemática, ok? Que ela amplia o raciocínio, ok? Por exemplo, a bibliologia, né? Então, a teologia sistemática, ela vai abranger, ela vai estender essa revelação sem alterar, sem diminuir ou acrescentar nada em relação à doutrina bíblica, ok? Diferente da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela se limita a trabalhar apenas o texto, a narrativa do texto, conforme ela é endereçada. A teologia bíblica, ou melhor, a teologia sistemática, ela abrange essa revelação de Gênesis a Malaquias, se assim for preciso, né, usar um elemento da teologia, como por exemplo, uma exposição da Escritura, né? Uma mensagem expositiva, enfim. Então, a teologia sistemática, ela vai introduzir várias ferramentas para alargar a revelação que nos foi dada, né, biblicamente falando. Então, isso é teologia sistemática e a sua diferença entre teologia bíblica está exatamente aí. Agora, com respeito, e é interessante observar que você pode sistematizar qualquer que seja a doutrina, né? A antropologia, por exemplo, a ciência que estuda o homem, né? A hermatiologia, né? Que é a ciência que vai estudar aí sobre o pecado. Enfim, você pode colocar aí, por exemplo, o episcopado, né? Você pode sistematizar, criar uma teologia sistemática em relação ao episcopado, que é o pastorado, né? E você pode dar esse nome, né? A esse nome episcopado, episcomologia, né? Episcomologia é a ciência que estuda a respeito do pastoreio da igreja. Então, é uma teologia sistemática. E vários outros temas que você pode sistematizar, ok? Então, isso é importante compreender. A partir daí, nós podemos agora trazer para você e dar luz acerca da doutrina chamada pneumatologia, que é uma doutrina bíblica, que é o estudo é o logos, né, do Espírito Santo. É o estudo acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo, pneumatologia, ok? Uma doutrina bíblica que traz consigo um conceito teológico de pneumatologia, ok? Do grego pneuma, espírito, sopro ou vento, e do hebraico ruá, ou ruach, que significa ar, vento, sopro, também espírito, ok? Então, a teologia sistemática é exatamente isso aí, a sistematização das doutrinas bíblicas. E com respeito à doutrina do Espírito Santo, que é pneumatologia, conceito teológico da palavra, nós, para entendermos melhor, precisamos compreender e conhecer o histórico do Espírito Santo de Gênesis, não é, a Apocalipse, ou seja, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Compreender esse cenário do Espírito Santo, historicamente falando, como ele vem operando, né,
desde a criação até os dias atuais. Eu quero levar você a ler um texto de Gênesis capítulo 1. Vamos ver lá Gênesis capítulo 1 e versículo 2, onde o texto bíblico vai nos dar, não é, um panorama acerca do início da obra do Espírito Santo, ok? Então, nós temos aí no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, né, à luz do texto que nós lemos, é que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ou seja, existe um termo original para a expressão pairava sobre as águas, que significa incubava, né? Ou seja, o Espírito Santo estava incubando a terra, não é, sobre as águas, não é? O espaço vazio, porque a terra estava vazia, então o Espírito de Deus estava ali, era como se fosse aquecendo a terra, né? Incubar é aquilo que faz a galinha, né? Incubando os seus ovos, aquecendo os seus ovos, né? Dando um entendimento de que ela estava conservando, né? Então o Espírito Santo estava incubando ali como um gesto de preparação da terra para a obra que Deus haveria de criar, não é? Usando a palavra haja, o logos, né? A palavra haja. Enquanto isso não acontece, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, estava conservando ali, não é? Aquecendo a terra em volta dela, até que Deus pudesse então dizer haja, né? E assim aconteceu. Então, ele também fez parte da criação do homem, não só na criação dos céus, da terra, do mar, de tudo que nele existe, mas o Espírito Santo também fez parte na criação do homem, né? E lhe deu vida, né? Lá em Jó, capítulo 33 e versículo 4, Jó vai dizer a seguinte expressão, ele vai dizer que o Espírito de Deus me fez e o seu sopro me deu vida. Foi exatamente o que aconteceu com o homem que Deus criou do pó da terra. Ele criou o homem do pó da terra e soprou o espírito dele dentro do homem. E que espírito é esse que Deus soprou? O Espírito Santo. Quando Deus sopra, o que Deus coloca no homem é o Espírito Santo, ok? E aí, o homem, ele recebe vida, né? A exemplo do vale de ossos secos, naquela linguagem figurada que Deus vai usar na profecia de Ezequiel 37. O exército fica em pé após a profecia, né? Existe carne, pele, osso, está tudo no lugar, mas sem vida. Por quê? Porque não há o Espírito. Então, enquanto Deus não soprou no homem o Espírito dele, o homem estava apenas ali um boneco, né? Vazio, apenas uma imagem. Mas depois que soprou o Espírito Santo, ele tornou a ter vida. Assim aconteceu na passagem de Ezequiel 37. Quando Deus sopra o Espírito dele, então aquele exército inteiro passa a ter vida ali. Então,
pegando esse pressuposto, esse início, né, da obra do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na criação, nós vamos buscar entender agora a obra, a ação do Espírito Santo no decorrer do Velho Testamento, nas passagens do Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele vinha esporadicamente, de forma seletiva. Ele não vinha habitar como habita hoje, em mim e em você. Glória a Deus por isso. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele habitava esporadicamente, de forma temporária, e não vinha a todas as pessoas. O Espírito Santo fazia isto em algumas pessoas seletivas, como, por exemplo, ele vinha sobre reis, vinha sobre profetas, vinha sobre sacerdotes e também juízes. Então, era essas pessoas que o Espírito de Deus vinha com uma porção, né? E depois que se utilizava dessas pessoas para realizar a sua obra, ele saía, ele se ausentava dessas pessoas, ok? Já na Nova Aliança, né, um exemplo claro disso, a gente pode ver em Juízes. Lá no finalzinho do livro de Juízes, né, a gente vai observar uma passagem bem interessante, quando Deus ele vai usar Sansão, quando Deus vai usar Sansão para destruir seus inimigos, abater seus inimigos, os filisteus, com uma queixada de jumento. A narrativa do texto vai dizer que após o Espírito de Deus se apossar dele, com a queixada de jumento, ele matou centenas de soldados. Olha, e não é algo normal, né? E todos armados até os dentes e apenas com um pedaço de osso de um jumento, Sansão mata centenas de soldados armados. Isso só um poder sobrenatural para acontecer algo desse fenômeno, né? Um fenômeno como este. Mas a mesma passagem que diz que ele, com esse poder sobrenatural que destruiu seus inimigos, a Bíblia vai dizer que após ele ter operado esse tamanho fenômeno, proeza, a Bíblia vai dizer que ele agora, quando o Espírito de Deus sai dele, ele está morrendo de sede. E para ele não morrer de sede, não só de sede, mas cansado, fadigado de tanto lutar contra seus inimigos, ele agora vai clamar a Deus por água, porque o ambiente onde Sansão estava era um ambiente seco, deserto, e não há água para ele beber para renovar suas forças. E se ele não encontrasse água ali, certamente ele morreria de fadiga, de cansaço, né? Enfim, e a Bíblia diz que quando ele ora ao Senhor, aparece uma poça d'água, aparece um poço de água e ele supre a necessidade do seu corpo que estava desfalecendo. Então você vai observar que enquanto o Espírito de Deus estava sobre ele, ele não estava nem preocupado com água, com nada. Mas quando o Espírito de Deus sai dele, ele começa a sentir agora a fraqueza humana. E a realidade da sua existência passa agora a dominá-lo. Por quê? Porque o Espírito veio, mas se ausentou dele, né, depois daquela grande batalha. Era assim que funcionava a manifestação do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Então, a sua habitação era em algumas pessoas, como já falamos, e
só que diferente de nós. Hoje, a habitação dele em nós é permanente, como Jesus disse em João, Evangelho segundo escreveu João 14, versos 16 a 27. Jesus disse que ele estaria conosco, mas em nós. Ele estaria sobre nós, conosco, ao nosso lado, mas ele estaria também em nós, dentro de nós. Nosso corpo seria a habitação do Espírito Santo, ok? É isso que Jesus vai falar em João 14. Ele diz, ele estará convosco e em vós, em você, né? Só que no Antigo Testamento, há um homem, porque nós estamos falando que o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento de forma esporádica, temporária, não era permanente, após o pecado. Isso após o pecado. Mas quando nós lemos com clareza, de forma sistemática, trabalhando os pontos, os textos, com um olhar assim, bíblico, com um olhar introspectivo, analítico, observador, nós vamos observar que o primeiro homem criado por Deus, que foi Adão, ele tinha o Espírito Santo permanente nele, antes do pecado. Por que eu estou falando isso? Porque estamos dizendo que o Espírito de Deus na antiga aliança, ele vinha esporadicamente, não era permanente. Só que isso depois do pecado. Mas antes do pecado, a exemplo de Adão, o Espírito Santo habitava em Adão de forma permanente. Por quê? Porque não havia nele o pecado. Lembra quando eu falei no início que quando Deus soprou no homem o sopro de vida, o que entrou nele foi o Espírito de Deus? E o Espírito de Deus é o Espírito Santo, ok? E Adão, ele tinha uma comunhão intensa com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque o Espírito Santo estava nele. Isso é possível ter um relacionamento íntimo com Deus com o Espírito Santo na vida. Porque o Espírito Santo é o que produz comunhão. O Espírito Santo é o que gera em mim e em você intimidade com Deus. Então ele tinha uma comunhão e uma intimidade muito grande com Deus. A exemplo disso, nós vamos observar que quando Adão peca, ele perde essa comunhão. Como é que a gente pode provar isso? Quando Deus vai descer, a Bíblia vai dizer, os registros sagrados dizem que quando Deus desce para falar com Adão, porque Deus vinha toda a tardezinha, a Bíblia vai dizer isso, toda a tardezinha, o Senhor vinha falar com Adão. E quando isso acontece, após Adão pecar, o que acontece? Deus vai dizer a Adão, onde você está? Será que Deus não sabia geograficamente onde Adão estava? Lógico que Deus sabia. Será que ele não sabia identificar aonde Adão estava? Lógico que Deus sabia. Por que Deus então pergunta onde você está? Porque o que Deus está querendo dizer para Adão é que ele não está tendo mais comunhão com Adão. É como se Deus dissesse a Adão, o que você fez para perder a minha comunhão com você? O que você fez para o meu espírito não estar mais em você? Porque quando ele peca, o Espírito de Deus sai dele. O Espírito de Deus sai de Adão quando ele peca, Então Deus pergunta, o que houve com você? É claro que Deus está apenas criando um acesso de relacionamento com Adão através da conversa. Então, por meio do diálogo, Deus tenta se aproximar para conversar com Adão. Mas Deus sabia o que tinha acontecido com Adão e ele
pergunta onde estás, justamente fazendo essa ligação da ausência do Espírito Santo que havia em Adão, que é o Espírito de Deus, e que agora não existe mais, ok? Mas nós estamos aqui querendo mostrar a você que antes do pecado, o Espírito Santo habitava dentro de Adão, né? E uma das provas disso é justamente essa comunhão que havia entre Deus e Adão. E quem produzia essa comunhão era o Espírito Santo que estava em Adão. Antes do pecado, o Espírito Santo havia permanentemente habitando em Adão. E nós sabemos que o pecado é que nos separa de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, antes do pecado, Adão tinha a presença da glória de Deus. Ele tinha uma luz irradiante na sua face. Eu quero crer que Adão era como se fosse um brasão de luz, né? Naquele jardim do Éden, onde Deus o colocou. E eu quero acreditar que ele resplandecia, né? Como a glória de Deus no jardim. Né? Por quê? Porque Deus o visitava todos os dias ali. Imagine você, né? Adão contemplando a face do Eterno, né? Vendo Deus cara a cara, né? Face a face, porque Adão era um homem sem pecado, né? Criado à semelhança do Altíssimo. Então eu quero acreditar que Adão era alguém privilegiado, contemplava a face do Senhor. E imagino como ele resplandecia, como o corpo de Adão era iluminado pela glória de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Uma das provas disso é que você sabe que o único homem na antiga aliança, após o pecado, que teve a sua face resplandecendo da glória de Deus foi Moisés. E você vai perceber que Moisés não tinha acesso a Deus toda hora ou todo dia, como Adão tinha. Adão via o Senhor toda tardezinha. E Moisés era esporadicamente, apenas quando entrava na tenda para falar com o Senhor. E a Bíblia diz que o seu rosto iluminava como o rosto de um anjo. O povo não conseguia nem contemplar a face de Moisés. Embora era uma glória parcial, mas agora imagine você, se Moisés após o pecado, né? Que isso aconteceu após o pecado na antiga aliança, se ele conseguira ter na sua face essa glória que resplandecia de maneira que os próprios judeus não conseguiam contemplar, ele teve que botar um véu, como não era a face de Adão antes do pecado, que contemplava a presença e a visitação do Todo-Poderoso, né? Já parou para pensar nisso? Então eu imagino a grandeza da glória que havia resplandecendo no ser do nosso querido irmão Adão. Agora isso antes do pecado, ok? Agora depois de Adão, a gente vai perceber que na antiga aliança, o único, além de Adão, que teve o Espírito Santo permanente nele, como habitação, nós podemos chamá-lo de João Batista, porque João Batista, ele também recebeu o Espírito Santo permanente desde o ventre da sua mãe. E desde o ventre da sua mãe, que João Batista, na antiga aliança, porque João Batista faz parte da antiga aliança, né? Ele era cheio do Espírito Santo, né?
além de Jesus, que Jesus também, ele era cheio do Espírito Santo, né? Após o batismo, ele foi cheio do Espírito Santo, tanto quanto João Batista era. Então, além de Adão, que foi antes do pecado, surgiu aí na antiga aliança João Batista. Inclusive, Jesus vai fazer menção dele, dizendo que dos nascidos de mulher, né, depois de Adão, os nascidos de mulher depois de Adão, ele é o maior dos nascidos de mulher. Quando Jesus fala que João Batista é o maior dos nascidos de mulher, ele está falando após o pecado de Adão. Justamente porque nele habitava o Espírito Santo. Okay? Agora, no reino de Deus, o menor, Jesus disse, seria o maior do que João. Quando ele fala que no reino de Deus, o menor seria maior do que João, ele está falando justamente dessa distinção, porque embora João Batista, na antiga aliança, tinha o Espírito de Deus permanente nele, mas era temporário, não era para sempre, né? O Espírito de Deus ele ia passar um tempo do seu ministério, né? Mas ia passar. Mas o Espírito de Deus habitaria na vida daqueles que passassem a crer em Jesus, como uma habitação permanente para a vida e para a vida eterna, né? É o que Jesus vai falar em João capítulo 7 e verso 37, né? No Evangelho segundo escreveu João, que quem crer nele, rios de água viva fluirão do seu interior e brotará para a vida eterna, né? Veja que Jesus disse, brotará para a vida eterna, ou seja, ele fala do Espírito Santo que habitaria no homem e habitaria para sempre na nossa vida. Então, nós vamos ficar por aqui e logo depois estaremos retornando para dar continuidade a essa palavra ou a esse estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo, ok? Ficamos até aqui e no próximo vídeo estaremos dando continuidade a esse estudo tão precioso que é a respeito do Espírito Santo. Deus te abençoe e até lá, se Deus assim nos permitir.